As duas eram estéreis. Aleluia. E a mãe de Samuel, ela era zombada por ela não dar à luz. Então ela perseverou no Senhor em oração por muitos e muitos anos. Certa vez ela estava orando em Jerusalém pedindo um filho, e eles disseram que ela estava bêbada, porque ela clamava, ela chorava aos pés do Senhor pedindo essa bênção. Aleluia. Até que Deus concebeu. E nós sabemos que Samuel, ele foi um homem usado por Deus enquanto ele esteve vivo nesta terra. Aleluia. Ele foi criado por Eli. Eli tinha outros filhos, e os filhos de Eli não seguiam o exemplo do pai, mas Samuel seguiu outras diretrizes. Deus usou Samuel muito por ele ser obediente. Aleluia. Aleluia. Já nessa passagem de Sansão, a gente consegue ver que a mãe de Sansão também era estéril, igual a mãe de Samuel. Aleluia. Mas ela também dá o ar da graça, porque Deus vê nela e no pai, aleluia, a oportunidade de gerar ali um homem a qual iria salvar Israel das mãos dos filisteus. Aleluia. Deus fala já na palavra que ele se separará desde o ventre, ele já será um nazireu. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos essa noite que desde que antes nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Deus já tinha plano na vida de cada um de nós. Foi assim que ele falou para Jeremias lá atrás: antes que você tivesse sido convertido no ventre da sua mãe, eu já o conhecia. Aleluia. E é dessa forma. Mas o que me leva nesse texto agora de Sansão, eu poucas vezes vi alguém pregar sobre Sansão, mas Deus botou essa palavra na minha cabeça. Aleluia. E a gente tem que seguir aquilo que Deus coloca, porque a casa é dele, a obra é dele, é por ele, é para ele, não é por mim. Então o que nós vimos nessa passagem de Sansão, que Sansão tinha tudo para poder ser verdadeiramente um homem honrado por Deus, porque ele cresceu para isso. Ele cresceu para ser juiz, ele cresceu para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E quando Deus fala que ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer. Aleluia. Só que a gente vê que Sansão vai crescendo. Ele vai lutando, ele vai brigando, ele vai matando pessoas, ele vai livrando uma certa parte de Israel das mãos dos filisteus, ele vai derrotando os filisteus. Só que ele vai conhecendo também o outro lado pecaminoso da história. Começa a ter amizades, começa a ter relações com outras mulheres de outras tribos, e ele vai se empolgando. Cada vez mais as mulheres se atiram em cima dele, cada vez as mulheres querem estar com ele, porque era bonito, era forte, poderia protegê-las. E aí a soberba de querer dizer que eu sou tudo, que eu faço tudo e que ninguém manda em mim, leva Sansão aos braços de Dalila, uma mulher já experiente, que vai tentando contra a vida dele. Aleluia. Uma mulher até que tenha ele confiança nela, ele conta o seu segredo para ela e ela entrega a ele. E aí os filisteus o capturam. Tudo isso, meus irmãos, vem de encontro a uma simples frase, uma simples palavra, vamos dizer assim, que está desde o início da terra: desobediência. Aleluia. Foi da desobediência de Adão e Eva que tudo começou lá atrás. Foi na desobediência de Adão e Eva que as coisas começaram a dar errado. E assim veio durante todos os livros da nossa Bíblia. Sempre teve alguém que entrou em desobediência. Sempre teve alguém que foi orientado a fazer algo de uma forma e fez de outra. Aleluia. E assim foi com Sansão. Aleluia. Oh glória. Quero dizer para os irmãos dessa noite que aquilo que Deus prometeu na sua vida, para a sua vida, aleluia, você vai receber porque você está debaixo de uma promessa. Mas você só recebe se você estiver debaixo da promessa realmente. Porque não adianta você ter uma promessa de Deus,
mas você está no mundo, você está bebendo, você está bagunçando, como Sansão tinha a promessa de ser um juiz, de ser um homem separado por Deus. Só que aí, mesmo ele sabendo que ele tinha uma promessa, mesmo sabendo que ele poderia fazer algumas coisas, ele passou a fazer. Eu tenho a promessa de Deus, Deus está comigo, eu sou forte, eu faço e aconteço. Aleluia. Só que chega uma certa hora, como diz no capítulo 16, que o Espírito se aparta, porque ele está falando, o pastor Adriano falou, nós temos que ser sensíveis àquilo que Deus fala para conosco. Ele está falando, está nos avisando, e nós não estamos tomando conhecimento. Assim também foi com Saul, aleluia, que foi um homem eleito pelo povo para poder ser rei de Israel. Mas mesmo o povo elegendo, Deus abençoou ele, ele foi próspero. Aleluia. Ele ganhou muitas batalhas. Ele teve muita fama. Aleluia. Só que por desobediência, ele caiu também. Porque o próprio Deus mandou que ele matasse todos de uma tribo, de um reino. E ele não fez. Ele separou algumas coisas e trouxe para si. Ele trouxe o rei para si. Aleluia. Aleluia. Mas Deus não quer, aleluia, esse tipo de desobediência. O que Deus fala para ser feito é da forma com que Ele falou. Aleluia. Nós temos uma passagem de Abraão e de Ló. Aleluia. Que Deus fala para Abraão para que ele, aleluia, se aparte da sua parentela e vá para uma terra boa e lhe dar por herança, que ele seria o pai de uma grande nação. Deus não mandou Abraão levar Ló com ele. Deus mandou ele ir. Mas o que Abraão faz? Leva o sobrinho com ele. Mais na frente começa a contenda dos pastores, de cada um, porque o gado de um está comendo melhor gado, o outro está tomando mais água, fazendo não sei o quê. Eles começaram a brigar entre eles. Por causa de quê? Desobediência. Aleluia. Oh glória. Essa palavra desobediência, ela está hoje conosco também. Porque Deus fala conosco às vezes, para que nós possamos fazer algo da vontade dEle, do jeito dEle, e às vezes não tem a sensibilidade do ouvido e acaba fazendo de outra forma. Aleluia. As pessoas hoje têm o hábito de procurarem cultos pentecostais. Eu gosto do fogo, do reteté, do manto, eu gosto. Se eu falar que não, estou mentindo, eu gosto. Mas às vezes eu não gosto das coisas que acontecem no culto. Porque as pessoas têm que entender que a maior profecia e a melhor profecia que tem é a palavra do Senhor. É essa aqui. Aleluia. Muitas das vezes você vai no culto pentecostal e aí o pregador começa a falar de um, apontar para o outro, falar do outro. E às vezes coisas assim. Eu vou pegar aquela irmãzinha que está lá no canto, coitada. Está ali chorando, está vendo com uma dor de dente. O cara está falando que está sentindo emoção, que Deus vai curar, que Deus vai fazer, e aquilo tudo, e começa a montar aquele negócio todo. E não é por aí. Quer a profecia, quer ouvir a voz de Deus, joelho dobrado no chão. Quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia. Tudo o que você precisa para sobreviver está aqui dentro. Se você tem problema com os teus filhos, aqui está a solução. Se você tem problema com a tua esposa, aqui está a solução. Se você tem problema com o teu vizinho, se você tem problema nas finanças, aqui está a solução. Aleluia. Se você tem falta de fé, se você está desanimado, angustiado, aqui tem a solução. Glória a Deus. Aqui tem tudo. Isso aqui é uma receita pronta para nos levar para os céus. Não existe profecia do homem, não existe profecias, aleluia, melhor do que essa. Porque o homem pode ser falho. Aleluia. Hoje, eu estava mostrando para minha esposa semana passada, oh glória, misericórdia, Senhor. O cara ensinando uma mulher a falar em línguas. Você não ensina ninguém a falar em línguas, isso é dom de Deus.
Como é que você vai dar uma coisa que não é sua? Mas se não é uma coisa que não é sua, isso não existe. Mas as pessoas veem e começam a procurar a pessoa, começam a fazer aquilo que está na internet. Aleluia. E sabe o que acontece, meu irmão? O diabo está do seu lado. Oh, glória. Ele está vendo, aleluia, você falar aquilo que você quer, e ele vai te dar. Que o diabo fale em línguas também, aleluia. Oh, glória. Sinta a presença de Deus. Oh, aleluia. Glória. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Poder e glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, o inimigo de nossas almas, ele está ao seu redor. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você quer. Aleluia. Eu fico triste quando eu vejo as pessoas procurando situação na internet. Eu quero falar em língua. Aleluia. Eu quero ter dons. As pessoas ensinam como você manipular o culto. Como você fazer um culto pentecostal. Mas ninguém fala que você, para falar em línguas, você poder fazer movimento, você tem um preço a pagar, meu irmão. E esse preço é jejum, oração, consagração, uma busca incessante pela palavra, uma busca incessante por Deus. Aleluia. Não adianta você ser do manto do reteté, eu não sei nem por que eu estou chegando, mas não adianta você ser do manto do reteté se você não tiver Deus no seu coração. Aleluia. Se você não tiver a unção, oh glória. Não adianta eu ter curso de teologia, eu ser formado, bacharel, tudo, e subir no púlpito pregar se eu não tenho a unção. Aleluia. Adianta eu chegar numa igreja pequena, eu falar do Rio Eufrates, do Rio Unido, do Rio do Seu Gramais, que divide o Seu Gramais, que não sei o quê, para mostrar que eu sou teólogo, que eu tenho um anel no dedo, que eu sou formado. O que isso vai edificar? Aleluia. Isso não vai fortalecer os irmãos em nada. Muito pelo contrário, vai confundir a cabeça dos irmãos. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas na Bíblia que foram abençoadas por Deus, mas que se deixaram, aleluia, a soberba, o eu posso, o eu faço, tomar conta e dominar. Nabucodonosor foi um homem abençoado por Deus. Já foi falado por Jeremias que Jerusalém seria entregue a ele, se eu não me engano, meus irmãos. Eu não sei se foi o profeta Isaías ou Jeremias que profetizou que Jerusalém seria entregue na mão de Nabucodonosor. Aleluia. Veio na minha cabeça aqui. Mas certa feita, ele chegou no palácio dele, lá em cima no alto, e começou a gritar para todos embaixo: aqui está a Babilônia que eu fiz, que eu edifiquei, que eu levantei. O que Deus faz? Oh, peraí, já foi demais. Vou cortar sozinho aqui. Aleluia. O que Deus faz com ele? Coloca ele lá no meio do mato para comer capim. Vai passar 7 anos lá no meio do mato, dormindo no sereno, até você reconhecer que eu sou Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes, por causa da nossa desobediência, da nossa arrogância, do nosso eu, aleluia, muitas vezes para a gente não reconhecer que existe um Deus poderoso acima de nós, Deus faz isso conosco. Ele nos coloca lá embaixo, Ele nos leva lá atrás. Ele vai fazer você sofrer. Sim, porque é preciso. Porque tem pessoas que a gente está falando da palavra, está pregando o evangelho, fazendo as coisas corretas, as pessoas não estão nem aí. Aleluia. Às vezes nós somos igual criança. Não faz isso, a criança vai lá e faz. Não faz aquilo, a criança vai lá e faz. Não sabe aí, a criança vai lá e faz. Às vezes a gente se comporta dessa forma. Porque nós somos conhecedores da verdade, meus irmãos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que nós podemos ou não fazer. Mas às vezes a gente acaba fazendo aquilo que não é para fazer. E aí o pai faz como? Eu tenho que corrigir meu filho. E aí dá um castigo.
Aí começa a reclamar. Ai, que eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, eu estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo. Mas o que você fez? Aleluia. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa aconteceu que você enfraqueceu e Deus está querendo mostrar aqui a solução dos seus problemas. Aleluia. Oh, glória. Tem pessoas, meus irmãos, nos dias de hoje, que trocam o nosso Deus por essa vida que está aí fora. Sansão, ele trocou a promessa de Deus. Aleluia. Sansão trocou a promessa de Deus pelos prazeres da carne. Ele trocou a bênção dele por mulheres, por farras, por bebidas. Aleluia. Sansão trocou tudo que tinha de melhor de Deus para ele por causa de bagunça, vamos dizer assim. Aleluia. Deus. Quantas pessoas não estão aí fora que não querem vir para a igreja hoje porque não quer renunciar a um copo de cerveja, não quer renunciar a um baile, não quer renunciar a uma droga, não quer renunciar a um adultério? Quantas pessoas tem aí fora dessa situação? Aleluia. Não vou para a igreja não, a igreja é muito chato. Deixa eu ficar com a minha cervejinha aqui, com meu cigarrinho aqui, deixa eu ficar com a minha droguinha aqui. Vai ficar, irmão. Você tem um livre-arbítrio. Só que tem um dia que você não vai poder decidir mais pela sua vida. Vai ter um dia que Jesus já vai recolher o seu povo e você vai falar assim, poxa, agora é tarde demais. Aleluia. Agora a hora passou. Nós temos que vir para a casa do Senhor, fazer a sua obra enquanto a gente tem condições, enquanto a gente tem duas pernas, dois braços para andar por aí, para gritar os quatro ventos. Jesus Cristo muda, cura, liberta, transforma, que Ele é maravilhoso, que Ele mudou a minha vida e pode mudar a pessoa que está ali. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava descendo um monte esses dias e eu não vou esquecer isso nunca. Eu estava descendo um monte esses dias e um senhor com duas bengalas subindo no monte. Um senhorzinho de bengala, duas bengalas, as perninhas tortinhas subindo no monte. E ele falou, meu filho, me ajuda aqui. Eu falei, amém. Ajudei ele a subir mais um degrau para ficar no patamar. Ele subiu. Eu falei, eu quero essa força de chegar nessa idade, subir no monte. Ele falou assim, meu irmão, geralmente vem eu e vem um outro irmão. Só que o outro irmão é cego. Deu um problema na barriga dele e ele não pôde vir comigo hoje, eu estou sozinho. É essa força. Pessoas que às vezes não precisam, vamos botar assim, porque Deus reconhece que está sem condições físicas de ir, procurando a presença do Senhor. E enquanto a gente tem perna, braço, ouvido, a gente não quer ir. Aleluia. Quantas pessoas querem se ajoelhar aos pés do Senhor para orar e não pode por causa de uma coluna, por causa do problema no quadril? E às vezes a gente tem condições e não faz. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Nós temos aquele jovem rico que chega para Jesus e fala com Jesus o que ele precisa para ter a salvação. Jesus fala para ele, guarda os mandamentos. Ele falou, eu sei dos mandamentos, eu conheço todos os mandamentos, eu guardo desde a minha mocidade. Aí ele fala, então você vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí ele sai triste da presença de Jesus. Para ele era mais fácil continuar com a vida de dinheiro dele do que ter uma vida eterna lá em cima. Aleluia. É que isso é o que está acontecendo hoje muito aí. As pessoas querem ter essa vida terrena de pecado, mas estão esquecendo da vida eterna. Eles estão pensando que acabou aqui e morreu aqui. Não. Quando a gente fechar os nossos olhos, tem dois caminhos para nós seguirmos. Ou a gente vai para o céu com Jesus, ou vai para o inferno.
Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Aleluia. Que isso, irmão Lauro? Verdade, a Bíblia que nos fala. Aleluia. Eu não posso me dar o prazer de trazer uma pregação só para agradar os irmãos. Isso eu não faço nunca. Deus santo. Eu falo aquilo que Deus botou no meu coração, os irmãos precisam ouvir. Ou quem está em sua residência. Tem pessoas hoje que sobem no púlpito e só traz o mel para você. Fala que ser crente é bom, que crente é isso, que você vai ganhar casa, vai ganhar carro, vai ganhar moto, vai ganhar lancha. Show de bola. Gosto muito disso. Gosto de ouvir isso. Gosto de ser enganado também. Aleluia. Eu falo, ser crente não é fácil não. Uma vida de crente é difícil. Porque Cristo mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas nós podemos ter bom ânimo porque Ele veio e venceu o mundo. Aleluia. Aleluia. Deus santo. Irmão Lauro, é fácil ser crente? Não. Não é fácil mesmo, não vou mentir. Aleluia. Quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente busca, mais o inimigo de nossas almas ele tenta nos atacar. Mas tem que ser, meu irmão. Eu sempre falo que nós temos que ser provado para sermos aprovados. Porque se a gente vai fazer uma entrevista de emprego, vamos responder um monte de perguntas lá para o cara para ver se a gente consegue um emprego, né? Mas a gente consegue aquele emprego. Se a gente está estudando, todo bimestre tem prova para poder passar para o segundo bimestre, né? No final do ano, a prova geral para ser aprovado para outra série. Certo? E assim, as coisas vão acontecendo. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que passar por uma pesquisa, tem que passar por alguma coisa para saber se nós somos capazes. Por que para chegar no céu de qualquer jeito? Não. Nós temos que ser aprovados. Porque senão não tinha como a gente estar aqui. Aleluia. Não precisávamos nós estarmos aqui se não fosse isso. Uma vida de crente é uma vida difícil, sim. Mas tudo que nós passamos agora de dificuldade, a recompensa vem quando a gente fechar os olhos. É o nosso galardão lá em cima. É a vida eterna ao lado de Cristo. Aonde lá não vai ter ranger dos dentes, não vai ter dor, não vai ter nada. Aleluia. Vamos só cantar: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Oh glória. Vamos glorificar a Deus sim, de frente a frente. Jesus já veio nos servir numa grande mesa. É isso que nós temos que pensar. Aqui nesse mundo, só não tem nada que nos agrade aqui, meus irmãos. Se a gente for olhar por aí, quantas pessoas gastam tanto dinheiro com droga, com bebida, com farra, com bagunça, aí depois um dia fica com dor de cabeça: poxa, eu gastei um dinheiro com isso, não tinha que ter gastado. Era o dinheiro do aluguel, era o dinheiro da luz, era o dinheiro da água, era o dinheiro do remédio. Quantas pessoas aproveitam naquele momento ali de prazer, gastam aquilo que não tem, e no outro dia estão arrependidos do que gastou. E sempre vai aparecer alguém que vai dizer: não, vamos mais uma cerveja, saideira, saideira, saideira. Mas esse está falando saideira, ele não quer saber se você está em casa esperando, se a mulher está em casa esperando levar um leite para o filho em casa, não. Aleluia. Oh glória. Tem pessoas que ficam se escondendo. Aleluia. Que sabem que tem os chamados de Deus, mas ficam se escondendo. Aleluia. De Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém se esconde. Aleluia. Nada está tapado aos olhos de Deus, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares a todo o tempo. Ele conhece o meu e conhece o seu coração também. Aleluia. Elias foi se esconder numa caverna. Oh glória. Ele achou que estava escondido numa caverna. Deus vai lá e fala com ele: está fazendo o que aí? Não te mandei ficar aí? Aleluia. Deus manda que Jonas vá para Nínive pregar lá, porque aquele povo precisa ser liberto. O que Jonas faz? Pega um outro barco para outro lugar. Aleluia. Oh glória. Vai se esconder lá embaixo no porão. Deus começa a sacudir o barco para lá e para cá, o barco para lá e para cá, aí descobre que Jonas está ali. Aleluia. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração, conhece o que se passa dentro de nós.
conhece a nossa vida, Ele sabe até onde a gente pode chegar, Ele sabe até onde a gente pode aguentar as tribulações. Aleluia. Oh, glória. Lá em Gálatas 5, 22, 23, nos fala sobre os frutos do Espírito, que é o que nós precisamos ter aqui nessa terra. Aleluia. Para que nós possamos ser agradáveis aos olhos do Senhor. São coisas que nós temos que procurar andar dessa forma. Aleluia. Para que Deus possa nos recompensar. É difícil ter esses frutos? É difícil. Mas não é impossível. Você pode ter todos esses frutos? Pode. Mas é difícil. Mas não é impossível. Você pode ter um pouquinho de cada um. Você pode ter um pouquinho de cada um. Já ajuda bastante. Mas 100% de todos eles quem teve foi Cristo. Aleluia. Que é o amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e longanimidade. Esses são os frutos do Espírito Santo para conosco. Quando a gente passa a obedecer a palavra, quando a gente passa a entregar-nos a obra do Senhor de corpo e alma verdadeiramente, aleluia, essas coisas vão aparecer em nós, essas mudanças vão aparecer em nós, aleluia. Mansidão. Quem falava assim antigamente, rapaz, misericórdia. Hoje eu sou mais manso que uma criança pequena, assim, pessoas falam, gritam, despender, eu não estou nem aí. Antigamente, se eu olhasse, tivesse 5 homens assim, 6, sei lá, e eu falasse que eu ia dar um soco na cara de um, eu saía, eu dava um soco na cara do cara. Sem medo de que dele. Não. Meu irmão, se o camarada chega e dá um soco na cara de um, onde tem 5, os 5 vai reagir? Vai pensar o quê? Esse cara está armado, esse cara está louco. E eu usava disso, eu fazia. Hoje, meu, você tem uma confusão aqui, eu saio para o outro lado de cá, não estou nem. E assim Deus vai trabalhando no meu coração, no seu, porque eu sei que tudo que eu passar por aqui, eu sei que Deus vai me justificar. Tudo que vier me acontecer aqui embaixo, aqui, Deus vai assim, não, ele está passando por isso assim, mas eu vou dar esse dom para ele aqui. Eu vou trabalhar no coração dele, porque ele é obediente. Eu não falo obedecer, aleluia, só da boca para fora, porque como eu falei aqui, Deus conhece o meu e o seu coração. Tem pessoas que às vezes acreditam que o pastor é uma coisa. Não, o pastor chegou, o povo vai orar. O pastor chegou, o povo vai ler a Bíblia. O pastor chegou, estou dando glória a Deus. Quando o pastor sai de perto, vou orar agora não, mais tarde eu oro. Vou ler a Bíblia para quê? Chega e bota a Bíblia lá no armário, deixa a Bíblia jogada lá no armário. Agora não, só porque o pastor está perto. Mas não sabe você, meu irmão, que Jesus, ele está de olho em você, mesmo quando o pastor não está presente. Essas coisas vão estar anotadas lá em cima. O pastor nem sabe se está anotado não, mas vai estar anotado lá. Dia tal, a irmã tal não estava lendo a Bíblia, e disse o pastor que estava lendo. Dia tal, a irmã falou que ia orar, a irmã não foi orar. Dia tal, a irmã falou que ia no monte, a irmã acabou não indo, e disse o pastor que foi para o monte. Não adianta querer enganar a gente. Aquele que você não pode enganar, que está te olhando, que está te vendo. Oh, glória. Glória a Deus. É, Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Rapaz, a hora passa muito rápido. É muito rápido. Falar de Jesus é muito bom. É muito maravilhoso. Aleluia. Meus irmãos, aqui no versículo 16. Aleluia. Nos diz assim. Aleluia. 16, capítulo 20. Mais uma vez. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda desta vez, como dantes, e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Aleluia. Às vezes a gente vai fazendo coisas que desagradam ao Senhor, achando que está tudo correto. Nesse momento que está aqui, Dalila já tinha tentado descobrir o segredo dele umas 3 ou 4 vezes. E ele achava que ele estava ainda com Deus perante ele, que está tudo certo, tudo correto. Ele se achava ainda poderoso. Aleluia. Mas a Bíblia nos fala que o Espírito já tinha se retirado dele. Irmãos, a gente não pode deixar que Deus se retire da gente.
A gente não pode deixar que Deus se afaste da gente, porque Ele pode se afastar. Porque se Ele está conversando contigo, está te orientando, te guiando, e você não está dando ouvido, uma hora Ele vai deixar você de canto. E aí, para você poder voltar de novo, você tem que se humilhar. Você tem que buscar mais. Aí vai vir uma vida que você vai ter que orar, jejuar, se consagrar, ir para monte, pagar preço. É mais difícil você voltar do que você se manter na presença dEle. Aleluia. A Bíblia nos diz que aquele que abandona o caminho do Senhor e vai para o mundo, tendo conhecimento da palavra, aleluia, é como uma casa vazia. Aleluia. Quando ela volta para a casa do Senhor, ela volta cheia de demônio, porque ninguém quer mais. Quando você está, aleluia, na casa do Senhor, tem um que está ao seu redor, e isso não é mentira, é bíblico. Ele está ali procurando o seu erro, procurando o seu defeito. E o diabo sabe o seu erro, o seu defeito. Ele sabe a sua fraqueza. Ele sabe onde te atacar. Ele fica esperando o quê? A oportunidade. Foi assim com Eva lá, no paraíso. Eva começou a passar para lá e para cá, olhando para aquele fruto, para lá e para cá. E ela falou assim, ó, ela está de olho naquele fruto ali, é ali que eu vou pegar ela. Aleluia. E assim ele fez. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Ele sabe o meu erro, Ele sabe o meu defeito, Ele sabe aonde eu posso cair. Mas para que isso não aconteça, nós temos que manter uma constância na procura pelo Senhor. Nós temos que nos manter numa constância na presença dEle. Aleluia. Não podemos esquecer nunca que Ele é o Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não podemos esquecer que o caminho para os céus é através de Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Que Deus possa falar ao coração dos irmãos, que essa palavra possa entrar nos seus corações, palavra de obediência, aleluia, ao Senhor. Essa palavra de obediência tem me pegado muito. Ontem eu preguei na minha igreja e foi sobre obediência e desobediência, e hoje Deus falou diferente. E o pastor me chamou para pregar em cima da hora, e Deus me deu uma palavra.